fé inteligente. E é um adjetivo interessante para se colocar sobre a fé, né? Fé inteligente, mas é para a gente frisar de que existem outras coisas querendo substituir a nossa fé. Que às vezes a gente acha que é fé, mas não é. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então Jesus estava possivelmente onde ele mais, na sua casa, nessa cidade de Cafarnaum. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Isso é uma boa pergunta, né? Jesus está diante de um homem que é paralítico, talvez há muito tempo. Se entrasse um paralítico aqui hoje, o que seria mais fácil dizer a ele? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Na minha mente, eu acho que na sua também, é mais fácil dizer: olha, os teus pecados estão perdoados. Porque é algo intangível, você não sabe o que está acontecendo no espiritual. É mais fácil a gente acreditar que aconteceu, né? Se existe algum pecado aí, eu creio no poder de Deus para perdoar você, e isso é entre você e ele. Mas se eu disser para ele: levanta e anda, agora isso se torna algo que precisa ser imediatamente comprovado. Talvez na mentalidade daqueles homens que estavam ali pensando: quem ele pensa que é? Existia esse grupo de homens que o tempo todo estava interessado em observar Jesus para ver aonde ele ia falhar. Eles tinham isso dentro deles. A Bíblia depois vai dizer que eles tinham muita inveja de Jesus. Jesus estava atraindo as multidões. As multidões que antigamente enchiam as sinagogas para ouvir os palestrantes, que eram os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Agora ninguém mais vai na sinagoga, eles vão onde Jesus estiver. Então Jesus estava na casa e foi essa turma toda. E de vez em quando, aliás, de vez em sempre, tinha lá esse grupo de fariseus, que eram homens, entre aspas, de Deus. Homens que conheciam a lei de Deus. Por isso que eles ficam irritados quando acreditam que Jesus está, talvez, quebrando alguma lei. Quando Jesus fala: os teus pecados estão perdoados, esses homens ficam dentro dele pensando: peraí, que negócio é esse? Ele não pode fazer uma coisa dessa? E aí Jesus chama a atenção deles. O que está acontecendo aqui é que esses homens não falam isso, eles apenas pensam. A Bíblia diz que Jesus percebe os pensamentos dele. Como é que isso acontece? Pastor, é fácil. Jesus é Deus, então ele é onisciente. Não, mas aqui a Bíblia fala que Jesus se esvaziou da sua divindade, está operando como homem, mas um homem ungido pelo Espírito Santo. E nesse momento Jesus está operando num dos dons do Espírito Santo, que chama a palavra de conhecimento. Então a Bíblia dá a ele o conhecimento que está acontecendo no coração daqueles homens. Ou então discernimento de espíritos também poderia ser aplicável. E Jesus diz assim: o que vocês acham que é mais fácil? Eu perdoar os pecados deles ou fazer esse milagre dele andar? E talvez, sem falar nada, os fariseus pensaram: é mais fácil você perdoar o pecado. Porque se você conseguir fazer esse milagre dele andar, nós vamos ter que aceitar que realmente Deus está operando através de você. E se Deus está operando através de você, claro que você pode perdoar pecados. Mas você sabe qual é a resposta? O que é mais fácil para Jesus? Perdoar pecados? Ou fazer um milagre para um homem paralítico começar a andar? Não tem nenhum mais fácil. Os dois são fáceis para ele, né? Os dois são fáceis demais. Os dois fazem parte da sua natureza. Mas existe uma ligação entre essas duas coisas. E a Bíblia diz assim, que Jesus fala no final, no versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí ele olha para o paralítico e diz para ele:
eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Quantos creem que isso aqui realmente aconteceu? A Bíblia narra, então, nós cremos, é um fato histórico. Outras pessoas viram, outros registros aconteceram. Se você olhar em Mateus e Lucas, você vai ver essa mesma frase que aparece aqui, no caso, no versículo 5. O que está acontecendo é que esses homens estão carregando um homem paralítico. Não sei quantos eram, alguns dizem que eram 4, eram pelo menos 4, que a Bíblia fala, carregando um homem que não pode andar. E eles chegam no lugar onde Jesus está, e claro, eles estão levando eles até Jesus, crendo que Jesus pode curá-lo. Como é bom ter amigos que nos ajudam, né? Quando a gente precisa se aproximar do que Jesus tem para nós, e ao invés de ter gente para nos atrapalhar, tem gente para nos ajudar. Quantos creem que isso é bom? Diga amém. Mas ainda assim não impediu que quando chegasse lá na casa, tivesse um mundo de gente lá, que indiretamente estava atrapalhando, que não conseguia, que impedia que esses homens entrassem onde Jesus estava. Mas eles, não sei quanto tempo demorou, mas eles tiveram uma ideia. Talvez eles tenham pensado em outras coisas antes, né? Às vezes antes da gente ter aquela ideia brilhante, a gente tem outras. Mas em algum momento eles tiveram uma ideia brilhante, louca, totalmente, a gente pensa que, né, é improvável que funcione, mas eles vão para o telhado da casa, que eu não sei do que era feito naquele tempo, mas abrem lá um buraco no telhado e descem um homem numa maca. Se coloca no lugar agora daquele paralítico. Se nesse momento você está pensando, eu quero muito ser curado, talvez você tenha pensado 2 vezes, será que eu quero tanto assim? Você está numa maca, não sei se ele estava bem amarrado, vai que ele cai lá de cima, não sei qual era a altura da casa, mas ele está sendo descido ali naquela maca por cordas por aqueles homens. O que está acontecendo é um trabalho grande, é um esforço grande para revelar que eles realmente queriam o que eles queriam, que eles não iam abrir mão daquilo que eles foram buscar. E o versículo 5 então traz essa expressão, vendo-lhes a fé. Está assim na sua Bíblia? Na nova versão internacional diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Aqui na telão está, vendo-lhes a fé. Você entende o que essa expressão quer dizer? Jesus está vendo que esses homens têm fé. Jesus está percebendo. Fé é algo que pode ser percebido. Quando alguém crê, é fácil perceber. Não, pastor, o senhor está enganado. Se eu crer em alguma coisa, não necessariamente alguém vai ficar sabendo. Não, eu acho que vai. Com base na palavra de Deus, você vai ver que fé é algo perceptível. A sua vida vai revelar se você crê ou não. As suas palavras vão revelar se você crê ou não. As suas atitudes vão revelar. O seu semblante vai revelar. A sua paz vai revelar. A sua alegria vai revelar. Da mesma maneira que a sua tristeza também vai revelar se você crê ou não. A sua depressão vai revelar se você confia ou não. A sua inquietação também vai revelar se você confia ou não. Quem está dormindo, diga amém. Não sabia. Quarta-feira eu sei, gente. Eu também estou com sono, mas estou tentando avivar você nesse momento. Você ouviu o que eu falei? A sua inquietação, a sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação revelam se você tem fé ou não. E obviamente nesse caso revela que você não tem, que você não está na posição de fé. Pastor, mas eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, só porque eu fiquei preocupado? Não, você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você confia em Deus ou não confia. Ou você crê ou não crê. O que está acontecendo aqui é um gesto, é uma prática, é uma atitude que revela fé. Por isso que a Bíblia diz que Jesus viu no que estava acontecendo fé. Jesus não viu algo no espírito que diz, ali tem fé. Não, ele viu uma atitude simples. De alguém que foi até o final, que não desistiu, que quebrou todo o protocolo, que quebrou inclusive o teto. E fez de tudo, fez o que a gente pensa, quem faz isso? Só quem confia mesmo, só quem resolve crer mesmo. Então nessa nossa caminhada,
construindo o que a gente está construindo, a gente está falando sobre fé inteligente no primeiro dia, na primeira quarta-feira. A base mais importante que você precisa guardar é a verdade que Deus é bom, que Ele realmente é bom, que Ele nunca é mau, que nós tenhamos abraçado essa verdade para sempre na nossa vida. Nem tudo que acontece na minha vida é bom, e nem tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus, mas a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável. Eu preciso abraçar essa verdade para mim. Eu não posso fazer isso por você, eu posso te ajudar a apontar nessa direção. Mas leia a sua Bíblia e você vai descobrir. Leia o Novo Testamento, leia a revelação de Deus através do Filho Jesus. Porque, queridos, talvez você tenha crise em relação a alguns versículos do Antigo Testamento. Talvez você tenha crise e pense que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Mas quem escreveu o Antigo Testamento, dois autores se destacam, eles escreveram muitos livros, um deles foi Moisés, o outro foi Davi. E você vai ver a história de homens como Elias, como Sansão, como alguns outros profetas, Isaías. Nenhum deles poderia dizer: quem vê a mim, vê Deus. Quem olha para mim, para o que eu escrevo, para o que eu falo, para o que eu penso, tem uma revelação clara de Deus. Só uma pessoa fez isso e fez no Novo Testamento, porque Ele é o autor, Ele é o iniciador, Ele é a razão do Novo Testamento. Ele é a nossa nova aliança. Só o Senhor Jesus poderia dizer: olhe para mim e você vai ter uma revelação clara de quem é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para Jesus e perceba que ali está a revelação de Deus. Se você quiser saber como é que Deus faz, basta olhar para Jesus. Como é que Ele pensa? Observe Jesus. Como é que Ele reage às coisas? Jesus revela isso. E você não vai ver em nenhum momento Jesus sendo mau. Jesus sempre é bom, sempre, o tempo todo. Quando eu digo bom, a sua bondade é revelada. Então, Ele deixa isso muito claro. Ele faz questão que você reconheça que existem duas fontes, que existe um que veio para roubar, matar e destruir, e o outro não veio para roubar, matar e destruir. Ele diz: eu vim para que você tenha vida. E não é qualquer vida, Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Então Jesus estabelece duas fontes. Se existe mal, se existe algo roubando, matando, destruindo na sua vida, não é Deus, reconheça a fonte. Porque se você achar que é Deus, você não tem como lutar contra isso. Você não tem como ter fé que você vai ter uma mudança na sua vida. Que quem está roubando vai parar de roubar. Porque afinal de contas, como é que você vai contra a vontade de Deus, se é Deus que está roubando de você? Mas é impressionante. Hoje mesmo eu ouvi isso. Hoje mesmo. E isso não cessa nunca. Sempre tem muita gente ainda com essa mentalidade. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está querendo na minha vida? Por que isso está acontecendo? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Deixa eu falar. Eu não sei se tem como responder a maioria dessas perguntas. Mas eu preciso olhar para a palavra de Deus e concordar com a palavra de Deus. E me alinhar com ela. Muita coisa que acontece na sua vida não é porque Deus quis ou permitiu, foi porque você quis ou você permitiu. Muitas dessas coisas, muitas das coisas que acontecem na nossa vida não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a vontade do homem. Tem outras coisas que acontecem na sua vida que não tem nada a ver com a sua vontade, nem a de Deus, mas você acabou, sendo uma vítima de vontade de outras pessoas. Outros fizeram algo, outros semearam e você acabou colhendo. Isso acontece. A vida é assim, faz parte da nossa vida. Jesus já tinha nos alertado em relação a isso. Mas Deus usa até essas coisas para transformar em bênção na sua vida. José é um bom exemplo disso. José teve uma vida muito complicada, pelo menos um pedaço. Depois ele teve um pedação grande da sua vida, onde as coisas ficaram muito bem. Mas ele foi traído, ferido, machucado, acusado por uma coisa que ele não fez, preso, foi escravo, tudo que você puder imaginar, que deixa qualquer currículo nosso de sofrimento lá embaixo. Ele sofreu muito mais do que a gente pode imaginar. Mas o tempo passa, ele vai percebendo que Deus se utilizou de cada um dos seus sofrimentos. Não deixou que qualquer um das suas dores fosse desperdiçada. E em algum momento no futuro ele percebe que aquilo tudo construiu nele um homem que ele precisava ser. E a preservação quase que de todo mundo que existia naquele tempo.
aconteceu por causa desse homem que suportou aquilo tudo, olhando para aquilo que Deus ia fazer nele e através dele. No final da sua história, ele confronta as pessoas que mais fizeram ele sofrer, seus próprios irmãos, e fala para eles: olha, vocês intentaram o mal contra mim. Jesus ele não pega leve dizendo: não, está tudo bem, eu sei que foi sem querer. Não, vocês intentaram o mal contra mim, foi isso que aconteceu. Mas eu queria que vocês soubessem que eu perdoo vocês completamente, porque Deus pegou o que vocês fizeram e transformou numa grande bênção na minha vida. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus estava comigo lá em cada uma dessas fases do meu sofrimento. Ele estava me dirigindo passo a passo para chegar onde eu tinha que chegar. Então é tão importante ter essa visão. Nem tudo que acontece na sua vida é bom, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a base. Na semana passada a gente começou a falar de como é que você tem acesso à fé, de que maneira ela vem. É uma promessa bíblica, dizendo que se você der ouvidos à voz de Deus da maneira certa, se o teu coração estiver no lugar certo, a fé vem. Ela não é algo que está aleatoriamente por aí para você puxar. Existe um único caminho para se receber fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você ouvir a palavra de Deus, e se a gente entendesse isso, eu queria te desafiar, se você topasse, né, realmente gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, sobre um determinado assunto que hoje talvez seja um grande desafio para você. Eu preciso de cura no meu corpo, pastor André. Eu preciso vencer uma situação financeira na minha vida. Eu preciso de uma situação familiar que seja renovada. Eu preciso que Deus intervenha numa determinada área da minha vida. Então gaste algum tempo, não brinque com isso, não finja que tudo bem. Leve a sério, gaste uma boa parte do seu tempo ouvindo a palavra de Deus. Você vai começar a perceber que a maneira como você enxerga a situação muda totalmente. Muda totalmente. E hoje que eu vou te falar, isso Deus falou comigo ontem de uma maneira muito profunda no meu coração. A primeira coisa que Deus quer mudar não são as suas circunstâncias. Ele quer mudar pessoas. Ele quer mudar primeiro você. Às vezes, as nossas circunstâncias não mudam imediatamente porque algo precisa mudar primeiro em nós. E depois que algo muda em nós, as circunstâncias, primeiro que a gente começa a enxergar de um novo modo, um modo completamente novo aquelas circunstâncias. Já não são mais a mesma coisa. Mas em seguida ele te dá força, poder e o que for necessário para vencer circunstâncias. E se for, né, o caso daquelas circunstâncias jamais mudar, porque você mudou, ela não tem mais nenhum peso na sua vida. Quem está acordado antigamente? Então Deus antes, eu sei que talvez você pense, não era isso que eu queria que ele mudasse as minhas circunstâncias. Eu prometo a você, se você deixar ele mudar você vai ficar tão feliz. Que seja qual for a circunstância, perde todo o peso que tinha na sua vida. Amém? Então, nessa passagem bíblica a gente percebe que fé é revelada através de atitudes. Existe uma outra maneira como nós revelamos fé. Mas para que eu quero revelar fé? Eu quero que as pessoas fiquem sabendo que eu tenho fé? Eu quero que Jesus fique sabendo que eu tenho fé? Não, olhando para esse episódio, quando aquela maca, aquele leito desce com o homem paralítico, a Bíblia diz que Jesus viu fé e fez alguma coisa. Eu penso que, em geral, e se você ler outras passagens bíblicas, isso vai ser repetido. Um homem, por exemplo, chamado Jairo, que é o chefe da sinagoga, fala uma palavra de fé e Jesus diz assim, eu vou. Jesus se move logo depois que uma palavra de fé é liberada. Jairo fala o seguinte, minha filha está morrendo em casa. Pastor, não tem nenhuma fé, realmente não tem. Não terminou a frase. Deixa eu terminar, você não deixa eu terminar. Tudo bem, gente? Estou brincando. Minha filha está morrendo em casa. Mas se você for na minha casa, ela será salva e viverá. Quando Jairo fala isso, Jesus se levanta. Eu não sei nem qual era o plano de Jesus. Jesus acabou de desembarcar, talvez ele fosse para o lugar A, mas ele não quer mais saber, eu vou para o lugar B, para o C, para onde for. Eu vou para onde você for, Jairo, porque a sua fé me movimentou, me dirigiu. Eu penso que o tempo todo você percebe Jesus sendo dirigido aonde fé é revelado.
Jesus parece que ele é atraído para onde alguém confia nele. Você ouviu o que eu falei? Eu creio que isso acontece o tempo todo. Deus se sente atraído pelo ambiente onde as pessoas confiam nele. Deus se sente atraído pela casa, pela família, pela pessoa, pelo homem, pela mulher, pelo filho, pelo marido, por quem quer que seja que resolveu confiar nele. Ele vai até lá. É isso que a gente quer. E a Bíblia fala que a nossa fé ela é liberada dessa maneira. Quando nós temos atitudes como a desses homens, se você quer ter uma atitude de fé, significa o seguinte: Deus vai falar para você fazer algo que você acha que você não consegue, que você não pode, ou que você não deveria fazer, ou que vai causar algum tipo de desconforto. Você tem uma certa vergonha de fazer, mas você vai lá e faz. E vai acontecer o que diz nesse versículo: fé vai ser revelado. Vendo-lhes a fé, Jesus fez algo. É impressionante, isso acontece o tempo todo. Fé é o grande herói das maiores curas que acontecem no Novo Testamento. Fé é o fator determinante para que muita gente experimente transformação completa. Jesus faz questão de acreditar à fé, não ao seu poder, não à vontade de Deus, mas à fé do indivíduo. Jesus fala: foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que te curou. Seja feito conforme você crê, conforme a sua fé. Quantos sabem aqui que Jesus tem todo o poder? Diga aleluia. Quantos realmente creem que a vontade dele é boa? Eu creio. Então não apenas ele pode, mas ele quer. Não apenas ele tem todo o poder, mas ele ama você. O que mais que você poderia querer? Alguém que tem todo o poder e que ama você. Você lembra logo que Jesus desce do Sermão da Montanha, um homem que não podia estar ali, se apresenta a ele, um leproso. Ele não podia estar no meio da multidão. Ele fala: Jesus, se você quiser, você pode me purificar. Ele tinha o querer e o poder na frase dele. Eu sei que você pode, eu não sei se você quer, mas se você quiser, você tem todo o poder para me curar. Então você acredita que eu posso? Eu acredito. Então só falta acreditar numa coisa, né? Então Jesus fala assim: eu quero. E fica revelado na palavra de Deus e registrada, o mesmo Jesus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, disse que ele quer curar o enfermo. Se ele não quiser curar você, então ele mudou. Se tem alguma coisa em você que faz com que ele não queira curar você, então ele faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que ele nem muda e nem faz acepção de pessoas. Graças a Deus. Funciona para mim, para você e para quem for. Mas qual é o fator determinante da maioria dessas curas? Jesus vê, enxerga fé, alguém que resolve confiar nele. Só tem 2 lugares na Bíblia onde você vai ver Jesus impressionado. E tem a ver com fé. É quando a fé é muito grande ou muito pequena. Ele fica impressionado. Se tem uma coisa que impressiona Jesus, é quando alguém de verdade coloca a cara, lá e diz: eu confio mesmo. A história é a história do centurião que vai até Jesus e fala: você nem precisa da minha casa, se você falar aqui, o cara vai ser curado lá em casa. Jesus para tudo e fala: eu nunca vi uma fé igual desse cara. Ele realmente acredita em mim, ele acredita no meu poder até a distância. Então seja feito conforme você crê. E o homem foi curado na mesma hora. Eu creio que se a gente pode fazer coisas aqui em nome de Jesus e outras coisas acontecerem lá em nome de Jesus, do jeito que a sua palavra diz. Mas as nossas atitudes, uma das mais importantes, uma das mais básicas, mas talvez a primária, a primeira atitude, eu estou repetindo porque eu queria que você guardasse, a primeira atitude que o crente tem para revelar fé, são as palavras que saem da nossa boca. Em vários desses episódios que eu mencionei para você, esse é o fator determinante, palavras. Eu abro a minha boca e digo para Deus que eu confio nele, e de alguma maneira eu revelo isso. Deus leva a sério o que a gente fala. A Bíblia está recheada de versículos que vão confirmar que o que você fala faz toda a diferença. Eu acredito até mesmo que, apesar do que você sente, se o que você sente não é legal, ainda assim você controla a sua boca e fala o que é certo, isso transforma as situações. Às vezes a gente está com medo, mas ao invés de abrir a boca e dizer: eu estou com medo,
A gente começa a louvar a Deus e não muda o fato de que a gente está com medo, mas a gente começa a louvar a Deus, a gente abre a nossa boca. Em algum momento a gente fala assim: Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim, mas eu quero dizer que eu confio em Ti. A oração do rei Josafá que fala: são muitos os que vêm contra nós, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em Ti. Eu vou esperar a Tua direção, eu não vou fazer nada enquanto o Senhor não me mandar. Essa postura, apesar dos sentimentos, revelou confiança. Rapidinho veio a resposta, o profeta começa a falar. Levanta lá um profeta, estava todo mundo lá, ninguém sabia o que fazer, levanta o homem, e todo mundo sabia, era o profeta. É a representação de Deus, o que ele falar é Deus falando. E ele começa dizendo assim: gente, foi eu que inventei. Povo de Israel, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque essa batalha não é de vocês, é do Senhor. Ou seja, Deus diz assim: eu vou abraçar essa causa para mim, porque vocês resolveram confiar. A representação do povo era o rei, e o rei disse: os nossos olhos estão em Ti, Senhor. É com a nossa boca que frequentemente a gente revela a nossa confiança em Deus. Então abra lá comigo em Tiago, no capítulo 1, versículo 26. Se você for rápido, eu vou ler alguns outros versículos. Tiago 1, 26. Quando você achar, diz um amém aí. 3 pessoas já acharam. Opa. Quem não achou, diga: espera um pouco. Ok. Já esperei. Vamos lá. Tiago 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, na nossa linguagem seria: se alguém supõe ser um bom cristão, porque é Novo Testamento, seguidor de Jesus, devotado a Ele, com práticas que revelam que Ele é o teu Senhor, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vã significa inútil. É real? É, mas não serve para nada. Como muitas coisas da nossa vida. Bota o dedo aí, porque a gente vai um pouquinho em Tiago, mas vai lá em Romanos capítulo 10. A gente vai voltar para ir para o capítulo 3 de Tiago. Romanos capítulo 10. Se você quiser acompanhar no telão para ganhar tempo. Versículo 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja que tremendo. Se você entrou aqui hoje e você nunca tomou essa decisão: eu vou seguir a Jesus. Você está aqui, ninguém sabe disso. Você está aqui, mas alguma coisa trouxe você aqui hoje. Você tem uma sede disso. Eu falei: eu acho que eu quero isso. Eu acho que eu quero viver para Jesus. Ou então eu quero explorar um pouco mais essa fé que essas pessoas têm. E alguma coisa te convence: eu quero Jesus. Segundo o que a gente acabou de ler, não precisa de muita coisa. Aqui está escrito o seguinte: se você com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e crer no teu coração que Ele, Jesus, ressuscitou, ou que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Amém? Quantos são salvos? Diga amém. Tem que ser, porque isso aqui aconteceu. Você creu no seu coração que Jesus está vivo, que Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. Isso é tremendo. Porque se você acreditar que Ele só morreu e não ressuscitou, não é suficiente para você ser salvo. Você vai ser salvo do quê? Você vai morrer e vai ficar morto também. Não tem salvação nenhuma aí. Mas se você crê que Ele ressuscitou, isso muda tudo. Isso vira o jogo completamente. Agora a morte não é o final da minha história. Deus me salvou para uma vida eterna que Ele planejou para mim. Uma vida plena, cheia da sua presença. É em Cristo que a gente tem essa revelação. Mas diz que você deve crer no seu coração, no seu espírito, e deve confessá-lo como Senhor com a sua boca. A fé que você tem, a fé inteligente, é a fé que está nesses dois lugares: no seu coração, no seu interior, no seu espírito, e na sua boca.
Se você acredita que é alguém de fé, mas não fala palavras de fé, não é de fé, você não é. Não dá para separar uma coisa da outra. Ninguém tem fé de maneira etérea, ninguém tem fé de maneira abstrata. Fé é algo muito mais concreto do que parece. Fé é revelado, é expressada. A maneira como nós cremos aparece de alguma maneira. Eu não estou dizendo que todo mundo que é extrovertido, feliz e contente necessariamente tem fé, mas as pessoas que realmente confiam em Deus acabam revelando com alegria e com paz. O louvor delas é cada vez mais extravagante, porque elas realmente acreditam que Deus é bom e que Ele tem preparado algo muito bom para mim. Mas se tudo que você vê à sua frente é pior do que o que estava atrás, você tem que... Quando a gente tem uma expectativa ruim, ou seja, eu tenho saudade daquele tempo. Um saudosismo precisa ser investigado. Quando você tem muita saudade de algum tempo, pode ser que você acredite que o que está na frente nunca vai ser bom, ou tão bom quanto foi. Isso revela incredulidade, que nós não acreditamos, nós não confiamos no nosso Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, nós estamos animados para o que Ele está preparando para nós. Deixa eu falar para você, se você me permitir, eu quero ser profético. Eu quero dizer, usando essa expressão, entenda, amanhã. Não amanhã necessariamente, mas amanhã, Deus tem coisas grandes e novas para você. Talvez seja literalmente amanhã para alguns, mas eu queria que você soubesse que existe um amanhã, existe um lugar um pouco mais à frente, onde Ele preparou coisas boas para os seus filhos. Quer ver como é que é fácil identificar isso? Do dia que você entregou a sua vida a Jesus, até o dia de hoje, quantos perceberam que a sua vida só cresceu? Levanta a sua mão assim bem alta. Eu não preciso falar mais nada. Se você está aqui e observou essas mãos levantadas, mesmo que você não tenha levantado, nós estamos falando de um fato. A vida com Deus é uma vida que cresce. Não é uma vida sem desafios, com tudo que funciona perfeitamente. Não, tem problema, tem desafio, tem dificuldade. Jesus falou, vai ter aflição, vai ter tribulação. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que levantaram a sua mão sabem do que eu estou falando, experimentaram tribulação, mas sabem que Deus também nos dá vitória, nos dá paz, né? Apesar da tribulação, existe um descanso depois. Tribulação foi só para fortalecer um pouco mais a sua fé. Relaxa um pouquinho, daqui a pouco tem mais, para você ficar mais forte ainda. Olha, se eu convidar, só olhando aqui uma meia dúzia para dar o testemunho, vai explicar isso para você. Olha, você não faz ideia do que eu passei. Essas pessoas vão contar. Você não faz ideia do que eu vivi. E foi assim, 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 assado. E eu pego o microfone e pergunto, como é que você está hoje? Ela vai dizer, mais forte do que eu era antes. Eu sou um homem novo, diferente de quem eu era antes. Eu sou uma mulher diferente de quem eu era antes. Por quê? Porque você continua firme, você continuou crendo, confiando em Deus. Fé é revelada dessa maneira, a maneira como você abre a sua boca. E a Bíblia diz que você confessa Jesus como teu Senhor, experimenta uma vida nova, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. E o versículo 10 explica: com o coração você crê e com a boca você confessa. Diga: com o coração eu creio e com a minha boca eu confesso. Confessar, quando a gente fala confessar, significa só abrir a boca e falar o que o teu coração está, o que está enchendo o seu coração. Você não precisa abrir lá, mas, aliás, eu falei para você abrir. Vamos lá, Tiago capítulo 3. Se você quiser voltar lá. Aqui tem algo tão grande, tão importante. Tiago 3, verso 2. Olha como é que... esse Tiago é irmão de Jesus. Jesus, ele nasce só de Maria e do Espírito Santo. Mas a Bíblia revela que Jesus teve irmãos e irmãs. Aparece pelo menos em 3 ou 4 vezes na Bíblia essa identificação. Um deles, talvez um dos mais velhos, era esse homem chamado Tiago, que ele só vai aparecer aqui no livro de Tiago. Aliás, aparece no livro de Atos também. Ele é uma pessoa extremamente importante no início da igreja. E Tiago talvez seja um dos exemplos mais fantásticos da integridade e da veracidade da palavra de Deus. Porque ele é comprovadamente irmão de Jesus, filho de José e Maria.
E Tiago se rende a Jesus. Jesus se torna para ele o seu Senhor e o seu Salvador, o seu mestre, o Messias. Mas era irmão dele. Então Tiago tem uma conversão genuína, porque cá entre nós, se o teu irmão, você tem irmão? Se ele chegasse para você e dissesse, eu sou filho de Deus, o Messias, o que ele ia precisar fazer para você acreditar nele? Né? No caso de Jesus, Tiago era familiarizado, viveu junto, cresceu junto. Num determinado momento, Jesus começa o seu ministério. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, fora Maria, que acompanhou mais de perto, e claro, Maria recebeu a visita de um anjo, né? Teve o seu tempo com Deus para revelar aquilo. Mas os irmãos de Jesus, a Bíblia fala que eles não davam esse crédito todo. Mas quando Tiago viu o seu irmão morto na cruz, e 3 dias depois, vivinho na sua frente, a história vai contar que Tiago se rende completamente, se dobra e diz, esse é o meu Senhor. Tiago é um dos poucos que pode dizer que ele é o irmão 2 vezes, né? Porque Jesus é o nosso irmão mais velho, ele nos apresenta ao Pai, ele nos torna filhos do mesmo Pai que ele é filho. E Tiago tinha essa experiência. E talvez essa seja a epístola mais antiga do Novo Testamento. Desculpa, estou coçando aqui, acho que eu estou suando muito. Tiago 3. Se você ler a epístola de Tiago, você vai ver que ele é extremamente radical. Ele tem uma linguagem diferente das epístolas de Paulo. E o que ele vai falar aqui é muito profundo e serve para a igreja como um todo. Serve para todo mundo. Tiago 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. O que significa isso? Igreja, eu sei que você erra. Só porque você se tornou de Jesus, você não se tornou imune a cometer erros. Você comete, é comum. Mas é esperado de você que os erros que você cometa não sejam premeditados, que você não queira errar. Mas erros acontecem, você vai falhar, às vezes o seu sentimento vai ser mais forte, você vai responder de uma maneira errada, você vai agir de uma maneira errada. Tudo bem, faz parte do seu crescimento. Deus sabe onde você está e sabe onde Ele quer te levar. Mas não abandone o seu crescimento espiritual. Tem que haver um crescimento para a maturidade. Ou seja, eu sei que você erra e erra a beça, mas o tempo tem que passar e isso tem que começar a diminuir aos poucos. A gente não pode aumentar no erro. A Bíblia diz, né, como eu perguntei para você, a nossa vida é uma vida de progresso. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então eu não vou errar mais, eu tenho que errar menos, à medida que o tempo passa. Ele vai falar de maturidade nesse versículo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Está aqui, é homem perfeito. E procure essa expressão. Ela significa não perfeito de que não erre absolutamente nada. Ele erra algumas coisas. Mas está falando de alguém que foi aperfeiçoado, que é íntegro, completo, é um cristão maduro, que é capaz de refrear também todo o corpo. Então, através da boca, eu controlo tudo que há na minha vida, todo no meu corpo. A chave para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual, para se tornar um cristão maduro, está aqui. Aprender a não tropeçar no falar, na palavra. Talvez seja um dos maiores desafios. Eu acho que o fato da Bíblia colocar dessa maneira é porque sabe que essa é uma daquelas áreas que nós somos muito tentados. Nós tropeçamos, ou seja, nós erramos no falar. Nós não tomamos conta propriamente da nossa boca. E ele dá 2 exemplos, ele fala no versículo 3, ora, se nós pomos freios na boca dos cavalos, ele diz lá, nós colocamos isso para eles nos obedecerem. E quando a gente faz isso, nós dirigimos o seu corpo inteiro. Você já andou de cavalo? Quem já andou de cavalo? Você gostou? Eu detestei. Uma experiência complicada, pula muito, né? Mas é interessante, o cavalo é 4, 5 vezes maior do que eu. E eu controlo ele direitinho. Pelo menos na minha experiência eu consegui controlar, né? Andava para frente, para trás, ré, dava seta, tudo certinho. Uma das primeiras vezes que eu andei de cavalo, a sela estava solta e eu fui parar embaixo dele,
Foi muito divertido. Sabe quando você agarra a perna e continua preso ali, mas o corpo embaixo. Mas dessa outra vez estava tudo bem. E é essa a verdade. Com aquelas redes, por causa do que está ali na boca, eu controlo. É isso que ele está dizendo. Embora seja muito maior do que você, embora ele sozinho seja incontrolável, por causa do que você colocou ali na sua boca, você controla ele inteiro. Aí ele fala depois do navio. É hora também para as embarcações, versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Versículo 5 ele fala assim, a língua. Interessante, o navio, e cada vez existem maiores. Estão inaugurando um transatlântico que é o maior do mundo, em breve aí. Parece uma cidade dentro da água. Dentro da água não, é sobre a água, né? E seja qual for o tamanho da embarcação, em comparação ao leme dela, ela é muito grande e o leme é muito pequeno. Claro que não é tão pequenininho assim para virar uma embarcação, mas é pequeno em relação à embarcação. E existe uma ordem de uma pessoa, um capitão, né, que gira aquele leme, ou que aperta um botão e aquele leme gira, seja como for, que indica uma mudança de curso. E um barco gigantesco, que cabe 5 a 8 mil pessoas lá dentro, muda de curso porque uma pessoa falou uma coisa, ou girou um leme. É isso que Tiago está montando aqui, é esse desenho que ele está querendo que você veja. Algo muito pequeno que controla algo muito grande. Diga comigo, algo pequeno que controla algo muito grande. E ele vai falar, assim é a língua, no versículo 5, assim também é a língua, pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Em Provérbios capítulo 18 vai dizer que a sua língua tem um poder de morte e de vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Interessante isso. Eu fico com medo da gente mistificar isso demais, mas queridos, não dá para ser mais claro do que a Bíblia é. Mesmo que você queira tirar o romance todo que está em volta dessa passagem, que quando a Salomão escreve, ele fala de uma maneira poética, a morte e a vida estão no poder da língua. Ainda que você queira diminuir o impacto disso, ainda assim, ele está querendo dizer no mínimo o seguinte, quando você fala, você causa alguma coisa, você afeta alguma coisa. E você vai observar no ministério de Jesus, você vai observar no Antigo Testamento, você vai observar o tempo todo, você vai ver lá no Apocalipse isso, que quando alguém fala, algo acontece. Primeiro livro da Bíblia, você vê um Deus criador que não cria com as suas mãos, mas cria com os seus lábios. E tudo que Deus faz, Ele faz com palavras. Tudo que Ele movimenta no universo inteiro, Ele fez e faz com palavras. Quem está crendo aí, diga amém. Então, a língua tem esse poder. O que acontece é que a coisa mais fácil do mundo é nós andarmos por vista. É nós andarmos com base no que a gente vê. Então, se eu vejo isso, é isso que é. Por que muitos hoje estão nas igrejas? Hoje pode estar acontecendo isso aqui. Você está trazendo para Deus uma questão complicada da sua vida. Você recebeu um diagnóstico, você recebeu um exame que deu errado, você ouviu a palavra de alguém, você está sofrendo por causa da família, você traz isso até Deus e diz, Senhor, olha o que está acontecendo, eu preciso de oração, eu preciso que alguém... É normal que isso aconteça, faz parte da vida, eu disse isso para você. Qual é a tendência natural? É ficar com medo, porque nós andamos por vista. Deixa eu melhorar essa frase, nós temos a tendência, nós temos a inclinação de andarmos por vista. Nós reagimos com base no que nós vemos. Nós respondemos com base no que nós sentimos. Mas o desafio da palavra de Deus, de ponta a ponta, se você realmente acredita que Jesus é o teu Senhor, Ele te convida todo dia a fazer o contrário, a não andar pelo que você vê, nem pelo que você sente. Ele te convida a acreditar no que você não está vendo e nem está sentindo. E confiar nele. Todas as histórias que eu e você mais amamos, as histórias mais apaixonantes da palavra de Deus têm esse elemento em comum.
Pessoas tinham tudo para acreditar no contrário, mas resolveram crer em Deus e tiveram um sucesso tremendo, e tiveram uma vitória tremenda, apesar de tudo dizer o contrário. É ou não é? Olhe para as histórias mais lindas da Bíblia, todas elas têm esse elemento em comum. Tinha tudo para dar errado, como a gente canta aqui, né? Tinha tudo para não dar certo, para não funcionar. Inclusive tinha tudo para não confiar em Deus. Mas eu vou confiar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou confiar. Aí Deus fala, vai, vou. Então pera, deixa comigo. E milagres imensos acontecem. A crise que eu e você vivemos é que nós abrimos a nossa boca para responder conforme a gente sente, conforme a gente vê. E se eu me sinto doente, mal, fraco, a minha boca quer dizer isso. Tem coisas que podem não parecer nocivas. Pode parecer que não tem grande problema. Por exemplo, ontem eu para dar aula, hoje também, na parte da tarde, me veio um cansaço, um sono muito grande. Eu falei para alguém, estou com sono. Eu não acho que Deus ficou triste, chateado comigo por causa disso. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando do que eu estou sentindo. Estou falando que a minha experiência é a coisa mais fácil que tem. É o que eu e você fazemos o tempo todo. Quando recebemos uma notícia, quando ouvimos alguma coisa, quando sentimos, quando acordamos de manhã. É assim que eu estou, é assim que eu sinto, então é assim que eu falo. O convite bíblico é o contrário, para você, ao invés de falar o que você está sentindo, eu queria que você hoje absorvesse isso. A sua boca não foi feita para falar o que você está sentindo. Deus colocou essa boca aí para ser uma expressão do seu espírito, que tem o espírito dele morando dentro de você. Para você abrir e falar a linguagem que ele fala, que é a palavra de Deus. Nós, se vamos no fluxo, e quando eu falo que a gente fala o que a gente sente, o que a gente vê, a gente faz igualzinho o mundo faz, é a coisa mais fácil que tem. O mundo faz assim. Por isso que a Bíblia nos convida, nós não vamos nos conformar, nós vamos ser transformados. Para começo de conversa, não seja refém do seu sentimento. Abra sua boca e declare o que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então não chame as coisas como você está vendo. Chamar significa, dar um nome ao que eu estou vendo. Nós às vezes diagnosticamos uns aos outros, tá? A gente chama pelo que a gente vê. Eu estou com uma coriza, eu senti uma dor no corpo, deve ser sinusite. Nós somos ótimos médicos, né? E nós diagnosticamos, e nós chamamos pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos. Mas qual é o convite que você vê lá em Romanos capítulo 4? Quando fala Abraão, é um exemplo, a Bíblia fala que ele é o pai da fé. Que a nossa fé tem ele como o pai. Engraçado, né? A Bíblia diz que é isso, ele é o pai da nossa fé. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, mesmo sem ter um filho. Depois de 25 anos esperando, você desanima, você pensa, Deus falou que eu ia ser pai de muita gente, de grandes nações. Mas o tempo está passando e eu não estou vendo nada. É mais fácil eu acreditar que Deus se enganou. Ou então que não tem Deus coisa nenhuma. Isso foi fruto da minha imaginação, seja o que for. Mas a Bíblia diz que ele creu e creu. Você sabe uma das maneiras como Abraão creu em Deus? A Bíblia fala ali em Romanos capítulo 4, desculpa eu não abrir, depois você pode abrir, que ele dava glórias a Deus. Esse dava glórias a Deus, eu acho que não é apenas todo dia falar glória a Deus. Não. Eu acho que Abraão dava a glória da bênção na vida dele a Deus. E uma das maneiras como ele fazia isso é que ele aceitava esse novo nome que Deus tinha dado a ele. O nome dele não era Abraão, o nome dele era Abrão. Foi o nome que ele ganhou quando ele nasceu, Abrão. Que tem no seu nome a expressão pai. Pai bendito, eu acho. Pai exaltado, pai exaltado. Aí Deus fala, vou fazer uma aliança contigo, e Deus faz todo um ritual com ele, conversa com ele, trata com ele, ceia com ele, passeia com ele, e muita coisa acontece, e uma das coisas que Deus faz é trocar o nome dele, porque numa aliança isso acontecia. Então Deus põe uma sílaba a mais no nome de Abraão, que é meio que um sopro, que é o próprio nome de Yahvé,
simplificado no nome de Abraão. Agora você vai ser Abraão, que tem um significado novo. Você é pai de muitas nações. E quando alguém fala, naquele tempo falava Abraão, todo mundo entendia isso. Pai de muitas nações. Peraí, pastor, para um pouquinho. O senhor falou que eles fizeram uma aliança, e numa aliança mudava de nome? Mas o nome de Deus continuou mesmo. Não, a partir daquele tempo ele começou a ser conhecido como Deus de Abraão. A partir dali, Deus começa a ser reconhecido por todos os outros povos como Deus de Abraão. Olha como ele é fiel na sua aliança. Mais tarde de Isaac e de Jacó também, para a perpetuação daquela aliança. Mas voltando para cá, Abraão agora quando se apresentava assim. Vem cá, você não é aquele cara que a gente teve aqui semana passada? É Abraão. Ele, não, meu nome é Abraão. Ué, mudou? Mudou. Mas Abraão significa pai de muitas nações. Que legal, nome bonito. Você é pai de muitas nações? Sou. Cadê seus filhos? Não tem. Não é verdade? Não tem. Nenhum para mostrar agora. Mas eu sou. E eu não sou porque eu tenho ou não tenho para mostrar. Eu sou porque Deus falou que eu sou. Eu não sou porque eu posso ou não posso provar para você. Eu sou porque Ele me estabeleceu assim. Porque Ele é um Deus fiel que firmou a sua palavra na minha vida. Então eu me apresento dessa maneira. É isso que eu sou. Abraão entendeu rapidamente na sua aliança com Deus a sua nova identidade. Que não dizia mais respeito ao que ele sentia ou deixava de sentir. Então a Bíblia continua em Romanos capítulo 4 falando: o Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama à existência as coisas que não existem. Quem tiver acordado, repete comigo esse versículo. Diga assim: o Deus chama à existência as coisas que não existem. Interessante isso. Não existe, mas Ele chama com a sua boca a existência. Ele cria coisas novas hoje. Não apenas Ele fez isso no passado, Ele faz isso hoje. E nessa outra versão, da Almeida Revista e Corrigida, diz assim: o Deus que chama as coisas que não são, como se já fossem. Então vamos repetir? Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Então se hoje você quer entrar nesse time, né, e começar a revelar a fé da mesma maneira como Deus a revela, Ele nos convida a isso. Você faz igual a Abraão e você chama o que não é como se já fosse. Você começa a observar na sua vida que a fé que você tem, porque você confia em Deus, porque Ele é bom. Aprendemos isso no primeiro dia. Ele é bom e nada vai mudar isso. Eu posso confiar nele. Segundo, eu tenho ouvido a palavra dele, que se eu não ouvir, ouça. Não adianta o que a gente está falando hoje. Não tente mudar o seu nome hoje. Agora meu nome é esse, eu não quero nem saber. Esse é o meu nome e pronto. Não. A fé vem pelo? Se você não ouviu, você não vai conseguir começar a ter fé. Gasta tempo ouvindo. Gasta tempo lendo, meditando, entrando na palavra. Se você não tiver a base da palavra, se ela não entrar no teu sangue, você vai fazer como muita gente faz e vai parecer que tem fé. E como o resultado não vem, você fica frustrado, chateado, dizendo: puxa, mas eu confiei, eu acreditei, eu tive fé. Não teve. Você não começou a ter. Porque a fé só vem pelo ouvir. Amém? Mas hoje a gente está falando de como você a libera, como você a revela, como ela está dentro de você e ela não é mais morta, ela é viva. Pastor, minha fé dentro de mim pode ser morta? A Bíblia diz que sim, o mesmo Tiago que a gente estava lendo. Ele fala que a fé sem obras é morta. Entenda que morta não significa inexistente. Só porque algo é morto, se alguém morre, não deixa de existir. Se alguma coisa morre, não deixa de existir, simplesmente para de operar, não funciona mais. Assim, da mesma maneira, a fé que você recebeu, que você vibrou, que você percebeu, a palavra de Deus encheu meu coração, mas eu não fiz nada com aquilo, é morta. Deixa eu te falar só um negocinho que aconteceu essa semana que chamou minha atenção, antes de você voltar para casa. A minha esposa, Rafa, ela
gosta muito de ouvir um pastor americano. Eu tenho os pastores que eu gosto de ouvir, ela tem outros. Ela não gosta muito de ouvir a mim, não. De vez em quando ela gosta. Não, estou brincando, ela também curte. Mas tem esse pastor chamado T.D. Jakes, pastor maravilhoso, Texas. Ele é bispo, tem uma palavra tremenda. Eu gosto muito de ouvi-lo também, mas ela é fanzoca, ela ouve direto. Aí ela está sempre ouvindo. Eu vejo, passo no carro, eu estou vendo, no quarto eu vejo que ela está com o tablet lá, vendo uma pregação dele, ela gosta. E aí, de vez em quando, não sempre, a gente vem para a igreja, no carro, vai para algum lugar, e ou eu pergunto, ela começa a falar, olha, você tem que ver o que o pastor falou. Ela começa a falar. E aí aquilo que aquele pastor falou, que até então ela tinha recebido, ela agora pega e fala para mim. E a gente vai para uma outra dimensão daquela palavra. Por isso que a gente incentiva tanto que você entre no PG. Porque uma coisa que você está ouvindo aqui, outra coisa que você pega aí e se fala. E quando você começa a conversar com as pessoas sobre aquela palavra viva de Deus, você começa a movimentar algo poderoso demais. Palavras têm poder. E aquela palavra que ela ouviu, que ela trouxe para mim, me avivou de uma maneira tremenda. Eu não tinha ouvido a pregação, mas agora era melhor do que se eu tivesse ouvido, porque ela estava transmitindo como ela recebeu, e aquilo foi tão bom para mim. E se você só senta para ouvir a palavra, você vai ter uma experiência, você vai ter algum tipo de vivência espiritual. Mas se para aí, pode ser que isso seja morto. Como é que você aviva isso? Você deixa fluir através de você. Você mantém vivo. Quando a Bíblia diz que fé sem obras é morta, se você ler Tiago, ele está falando mais de aspectos práticos para ajudar uns aos outros. Mas se aplica em qualquer outra área onde fé precisa ser revelada. Se você guardar com você, é a mesma coisa que se não tivesse recebido. Ela precisa fluir através de você. Se Deus fez um grande milagre na sua vida, transformou algo na sua vida, isso não terminou em você, só se completa quando você pega a tua experiência e compartilha com outra pessoa. É no teu testemunho que aquilo termina finalmente, né? Completa aquilo totalmente. Porque não termina em você com o que Ele fez em você. Amém? Vamos ficar de pé? Deus é bom.